Olá, seja bem-vindo ao nosso portal jurídico Viver Direito. Hoje nós temos a grande alegria de estar na companhia de um pioneiro de Brasília, Dr. Geraldo Vasconcelos. É um advogado, corretor de imóveis, empreendedor e uma pessoa com uma história de sucesso incrível. E o objetivo hoje é extrair algumas lições para compartilhar com você, colega advogado. Doutor Geraldo, uma alegria estar na sua companhia hoje. É um prazer falar com você, que eu vi menino e agora vejo um advogado, colega meu, entendeu? Em pleno exercício de funções bem responsáveis. Uma grande alegria estar na sua companhia, ser recebido hoje na sua casa e tentar extrair algumas lições de uma história de vida tão importante. Eu queria, para começar, que o senhor falasse sobre a trajetória desde o Ceará até Brasília. O que lhe trouxe à capital federal? O que traz a gente aos lugares, geralmente são sonhos. Como todo brasileiro teve sonho na época do Juscelino, eu já estava bem encaminhado quando eu tive esses sonhos. Eu comecei no Ceará com 7 anos a trabalhar, né, e era vendedor, gostava de vender, vendia tudo. Quando eu era menino, na cidade de Parnaíba, eu vendia osso. Osso, aí você pergunta, osso? Osso de boi, que eu comprava nos açougues, para vender para coletores de São Paulo, de caminhões, passavam para comprar, para levar para uma fábrica de botão em São Paulo. Isso quando eu tinha 8 anos, há 81 anos atrás. Bem, eu estou falando assim porque você me pediu a trajetória é muito comprida. Mas eu sempre gostei de vender. Então eu comprava garrafa para vender. Garrafa vazia, que as fábricas de cachaça não tinham garrafa. E tinha um aniversário, eu vi aquela festa, sábado, domingo, segunda-feira eu estava com um saco lá. Tem garrafa para vender, eu comprava as garrafas. E vendia. Enfim, tudo eu vendia. Depois passei a vender cocada. Depois eu fui crescendo. E de repente eu estou já na cidade de Parnaíba, com escritório de representação, onde eu vendia de fábricas do Rio e de São Paulo, produtos na cidade de Parnaíba. Fui para o Rio e me empreguei lá. 2 semanas me chamaram para ser caixeiro viajante. Fui ser caixeiro viajante começando pelo Espírito Santo. Bahia, Minas, Goiás. Eu tinha 17 anos e essa viagem levava 6 meses. Isso foi me dando experiência. No Rio, eu abri um escritório de representação. Eu representava essas mesas de varanda, representava mesas de fórmica, tubulares para a Copa, e representava uma fábrica de lenços de São Paulo, que vinha a ser, essa é uma história interessante, porque eu fui testemunho ocular do nascimento da Rádio Bandeirante. Por quê? Porque eu vendia lenço desse árabe, chamado de Nicolau Saad, que vem ser tio do João Saad, atual dono da Bandeirante. E na casa dele ele me recebeu, ele era muito afável, achava que eu era um bom vendedor, me pegava no hotel, levava para a casa dele, e no almoço chegou o jovem, o rapaz, João Saad, que é o pai desse João Saad, mas ele não é o Johnny, é o pai dele, João Saad. Chegou e disse, tio, tenho uma boa notícia para lhe dar. Finalmente a minha rádio Bandeirante vai sair. Consegui o registro com a ajuda do Ademar de Barros. Então eu assisti nascer esse grupo Bandeirante. Eu rumei do Rio de Janeiro para cá
com a família, com a Maria. Só a Claudinha não tinha nascido, ela nasceu em Brasília. Mas já com os 3 filhos, o Edivaldo, o Zé Geraldo e Marisa. E vínhamos para a beira da estrada porque Brasília estava em efervescência. Brasília estava sendo construída. Eu não tinha condições financeiras de me instalar em Brasília, a não ser que fosse no Núcleo Bandeirante, num barraco de madeira, com Maria e mais 3 filhos. Então eu resolvi vir para o interior, para a estrada, a 70 quilômetros de Brasília, um loteamento chamado Alexânia. E arrumei tudo no Rio de Janeiro e levei num caminhão para Brasília para montar o bar. E levei o método Copacabana Palace, por uma coincidência. Porque os equipamentos que eu comprei no Rio foram de alta linhagem. Alguns equipamentos eu comprei do João Avelange, aquele da Federação de Esporte. Tinha uma empresa no Rio, na Avenida Venezuela, que vendia aquelas máquinas de fazer refresco, misto quente, né? Comprei dele. Me instalei na estrada. O bar tinha uma instalação boa, que eu fiz tudo no Rio. Frigoríficos, mesas, cadeiras, toalhas, louças, todos no caminhão no Rio. E com essa instalação lá, inaugurou uma era boa no local. Mas como eu instalei uma coisa muito boa, a clientela chovia. No livro tem muitas dessas histórias, na minha biografia, escrita pela jornalista Eli Navarro. Conta essas histórias todas. Lá, inclusive, eu tive a honra, a alegria de receber o presidente Juscelino, uma caravana na mesa, que Maria sentou com ele, Dona Sara, Márcia e Maristela. Esse almoço foi no meu restaurante, mas foi na minha casa, porque eu morava lá, e eu não cobrei nada dele, porque os deputados que foram encomendar perguntaram quanto era. E era muito dinheiro. Eu pensei assim, vou faturar. Aí eu pensei, o Juscelino eu cobrar, mas a gente deve a ele. Aí eu fiz um oferecimento. Ele saiu de Goiânia, parou em Alexânia, a 60 quilômetros daqui, e de lá foi para o Senado tomar posse de senador. Aí o restaurante foi ficando mais conhecido, né? Doutor Geraldo, o senhor tem uma história de trabalho, como vinha contando, desde pequeno, e essa história trouxe o senhor a Alexânia, onde também conquistou muito. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência e do que fez aqui no estado de Goiás. Como eu faço muita amizade, eu tenho um jargão que eu digo, eu ligava para alguns amigos aqui, meus senadores, gente da sociedade, e eu dizia, ô Geraldo, o que você quer? Eu digo, eu não quero nada, eu quero fazer uma manutenção de amizade. Essas amizades de manutenção, eu acho importante, sabe por quê, Hilbert? Geladeira precisa de manutenção, carro, casa, fogão, bicicleta, motocicleta, tudo precisa de manutenção. E a amizade, se você não fizer manutenção, ela acaba. Bem, manutenção não é conhecer o cara e tomar o cafezinho. Como eu faço há 60 anos, é ligar para a família toda, em todos os aniversários. Isso dá trabalho. Porque eu ligo, agora o trabalho aliviou um pouco, que eu faço WhatsApp. Mando recado, dê um beijo na sua amada mulher. E é um vício que eu tenho, não me dá trabalho, me dá prazer. Eu sempre sobrou tempo para isso. De manhã cedo eu faço isso, de tarde eu faço os negócios da empresa. Isso tem me valido muito, porque eu acho que a amizade é uma continuação da família. Então, eu comecei a fazer amizade muito cedo, mas já lá na estrada, Alexânia, Nova Frôdia, que era o nome dos loteamentos, eu abri a porta dos carros. Quem chegava, eu abria a porta dos carros. Quando ia para o carro, eu levava do carro. Maria me ajudava, ficava no caixa. Eu não ia para o balcão. Eu ia para as relações públicas. Receber o cliente na porta. Encaminhar para o restaurante.
Então ali eu fiz um nome. O governador me conhecia. Na inauguração do restaurante, nós demos uma festa, porque era bar, restaurante e posto de gasolina. O primeiro nome do restaurante era Nova Flórida, porque o dono do loteamento Nova Flórida, que me alugou o prédio, exigiu que eu botasse o nome Nova Flórida. Mas o povo acabou com esse nome. O povo anulou os clientes. Sabe como é que chamavam? Vamos parar no Posto do Geraldo. Ficou Posto do Geraldo. Aquele letreiro não ficou valendo nada. Nova Flórida, bar e restaurante. E aí eu resolvi vender. Eu queria vender, mas não queria meter anúncio. Quando eu vendi, o cliente passou, sentou na mesa. E disse, rapaz, seu ponto é tão movimentado, tão bom, que meu sonho seria comprar o teu restaurante. Eu disse, é seu. Disse para ele, vende tanto por mês. Agora, se você se interessa, vamos fechar o negócio agora. Eu lhe dou a chave. Você não precisa me dar sinal, me dá nada. O Caiado, um amigo meu que tem uma fazenda aqui em Goiás, chamou eu e Maria passar uma semana lá. Eu vou passar essa semana lá. Quando eu voltar, se for verdade o que eu lhe falei, eu te assino os papéis. Minha vida é assim, eu faço. Assim, aí quando ele voltou, eu ainda dei mais uma sorte. Houve um aumento de gasolina, e o movimento dobrou. Aí o sujeito ficou apressado e comprou. De lá, depois que eu vendi, eu tinha que vender para vir para Brasília. Eu não podia deixar o restaurante lá. Eu recebi vários imóveis em Brasília. Recebi uma casa na DAP3, recebi uma casa em Taguatinga, recebi 2 lojas na 114. Isso como pagamento da venda? E o dinheiro era pouco, mas ele deu mais um carro. Os negócios são assim, o dinheiro... não entra dinheiro muito. E vim para cá e comecei. Tinha na DAP3 um jornalista, Castelo Branco, tinha uma gráfica Horizonte. Aí tinha um sócio, eles não estavam se entendendo, venderam para mim a gráfica. Lá virou a editora, lá eu comprei máquinas gráficas de última geração na Alemanha. Uma dessas viagens foi com o Bari, da Alemanha. E acabamos montando o Diário de Brasília. Doutor Geraldo, um ponto da sua história que eu considero muito relevante é que o senhor, ao longo de toda a trajetória, sempre identificou muitas oportunidades de negócio, sempre abraçou com muita coragem e determinação. E disso o senhor teve esse restaurante de muito sucesso, foi um vendedor bem-sucedido, veio a Brasília, foi ao Rio de Janeiro, o senhor venceu na capital federal, tem uma imobiliária de muito respeito, teve essa editora e gráfica também muito bem sucedida. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa lição de vida que a gente pode extrair dessa experiência. A missão de vida é fazer amigos mesmo, e eu fui o médico, falei para o médico, assim, num tom de humor, eu estou com um problema sério no coração. É meu cardiologista. Ele disse, doutor Geraldo, sério? E por que não veio aqui? O senhor não cura. Como eu não curo? Não cura. Eu tenho uma síndrome do vazio no coração. Aí ele disse assim, síndrome do vazio? Que síndrome do vazio é isso? Meu coração não tem espaço, nenhum espaço, nem para mágoa, nem para ressentimento. Aí a risada foi geral. Porque eu sou assim mesmo. Então, eu acho o seguinte, se você faz o bem a uma pessoa, ele volta em dobro. Se você faz o mal, ele volta em triplo. Doutor Geraldo, o senhor venceu na vida sem estudo, mas foi atrás do estudo, se formou em Direito, se tornou advogado e tem uma carreira também no Direito. Queria que o senhor falasse um pouco o que motivou o senhor a buscar o estudo. Bem, eu sempre tive uma frustração de não ter feito mais estudo, não ter concluído o ginásio, né? Eu tinha essa frustração. E aí aconteceu que meu filho, o Edivaldo, trabalhava na redação do jornal, ficava até tarde, aí saía e se impregnou de trabalho, achou que o trabalho era tudo e esqueceu os estudos.
Eu desconfiei disso, fui com Maria no colégio pré-universitário, onde tive notícia de que ele não ia quase lá. Aí eu chamei no almoço, da presença da família toda, a atenção dele. Ele disse, eu não vou estudar. O senhor tem um ginásio? Me afrontou. Eu digo, não tenho. Pois é. Pois que ele já tinha, né? Ele já tinha um ginásio. Pois eu já tenho um ginásio. O senhor não tem. Então eu não vou estudar mais. Porque o senhor tem isso, tem aquilo. Tem um apartamento, tem esse apartamento que nós moramos, tem o jornal, tem a gráfica, tem a editora. Eu falei, então, combinei com a mãe dele, Maria, que eu iria no outro dia me matricular no Madureza e que eu me formaria primeiro que qualquer um dos filhos. E passamos a viajar com Maria. Vitória, Goiânia, Anápolis, Ipameri, onde tinha um exame eu ia fazer. Passamos, eu fiz vestibular para o CEUP, passei, depois surgiu a oportunidade de uma vaga da Federação do Comércio, um juiz classista do Tribunal do Trabalho. Eu me candidatei, fui nomeado pelo Fernando Henrique a ser juiz, depois desembargador, mas depois Cláudia, minha filha, e Marisa se formaram na UNB. Ele se formou na UNB também em administração, o Edivaldo. Todos se formaram lá. E eu continuei na minha vida lá de juiz. Quando eu já deixei o tribunal. E, doutor Geraldo, o senhor é muito conhecido em Brasília por diversos negócios que o senhor tem, dentre eles uma imobiliária de muito sucesso em Brasília. Como que surgiu esse negócio em Brasília? A vida é cheia de encontros. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Dono de uma concessionária Fiat Taguatinga, nas vésperas da inauguração, eu resolvi vender simplesmente porque eu aportei recursos na construção de um prédio grande para a concessionária. Na hora de comprar os automóveis, as fábricas fecharam os financiamentos. Não funcionavam os carros, era só à vista. Eu fui num banco e o banco me dava o dinheiro, mas o juro era muito alto. E eu disse, olha, como eu já realizei um capital, esse prédio e essa concessão já é um capital, eu posso muito bem vender e não arriscar num negócio que eu ainda não conheço e que não tem um capital suficiente para segurar. O que eu fiz? Abri uma loja no Hotel Nacional, inicialmente uma loja pequena, onde era Formipac, e passei a vender esses imóveis todos lá. E cresceu até, depois aluguei uma loja grande em frente, e lá cresceu. Lá também nós fundamos a GV Construtora. Temos essa construtora que construiu aquele prédio Casa Blanca, na 114, onde tem o McDonald's. Entendeu? E fomos tocando. Hoje, eu não estou dizendo que eu estou aposentado, estou semi-aposentado. Estou mais em casa, porque eu vou fazer 90 anos no ano que vem. É um caminho bom. Mas eu acho que eu não preciso mais correr lá na empresa, porque meus filhos estão tocando muito bem. Doutor Geraldo, o senhor passou o bastão dos negócios para os seus filhos darem continuidade, mas antes eles trabalharam muito ali dentro e aprenderam muito com o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Foi paulatino, passei paulatinamente. Exemplo, quando eu tinha a gráfica, comecei a fabricar sacolas, essas sacolas de boutique. Marisa, minha filha mais velha, foi na Casa da Banha, vendeu 200 mil sacolas. Aprendi, ela ganhava comissão, claro. A Claudinha também, né? Ela sempre trabalhou.
Hoje ela é tesoureira da empresa. Não se tira um centavo de lá sem ela assinar. É verdade. E são os 4, Edivaldo, Marisa, Cláudia e Leonardo. Marisa e Cláudia são advogadas. Elas supervisionando todos os contratos da imobiliária. E ainda assim, ainda tem um corpo de advogado de fora que dá assessoria, porque o movimento é grande. O Leonardo é engenheiro elétrico, mas está fora da profissão. Se especializou em vendas, em treinar profissionais e tal. E o Edivaldo é um administrador de primeira. Ele, inclusive, cuida de vários aspectos da empresa na área de computadores. Então, está todo mundo nos seus lugares. Quando o senhor olha para trás, quase 90 anos de idade, tendo saído do interior do Ceará, vencido na capital federal, se tornado um juiz, se tornado um desembargador, um empresário de muito sucesso e uma pessoa tão querida em Brasília e com uma família tão respeitada. Como que o senhor se sente com tudo isso? Muito feliz. Você disse, quando eu olho para trás. Eu nunca olho nada para trás, mas eu penso. Eu não olho, mas eu penso no que eu fiz para trás. Eu só olho para frente. Eu vejo mais coisas boas aí. Com certeza, com muito orgulho de tudo que... Muito orgulho. Outra coisa da manutenção de amizade, porque eu acho que a amizade, assim como eu tenho pela Bernadette, há quantos anos eu conheço a Bernadette e nunca deixei de falar com ela. Eu acho, vocês jovens, alimentem a amizade. A amizade, para mim, é a continuação da minha família. Eu, em todos os momentos fáceis e difíceis, eu estou com meus amigos. Por falar nisso, o senhor olhou para a câmera, se dirigiu aos jovens que estão nos acompanhando. Eu queria que, novamente, imaginando que ali do outro lado tivesse um neto, tivesse um amigo, tivesse um filho, que dicas que o senhor daria para que eles vençam também na vida, assim como o senhor venceu? Olha, eu não seria um professor, nem um profeta, mas uma coisa mais certa desse mundo. Plante. Plante o bem-querer, plante a bondade, plante a misericórdia. Se você plantar, floresce assim de profusão. E lutar pelos objetivos, trabalhar o mais que puder, diuturnamente, e o sucesso vem naturalmente. Como um jurista que foi juiz de direito, que foi desembargador e tem uma trajetória relevante no direito, quais as principais lições e aprendizados que o senhor tirou dessa vivência no direito? Olha, eu tirei a ética, os bons costumes, a defesa intransigente dos direitos, dos que podem e dos que não podem, socorrer aqueles clientes que não têm recurso, eu já fiz isso algumas vezes, e honrar a profissão. E eu acho que o advogado tem tudo para aconselhar as pessoas, né? Na nossa empresa, por exemplo, nós temos lá um costume republicano de obedecer todas as normas das leis, leis trabalhistas, as leis fiscais, para evitar aborrecimento e desprestígio. A empresa, ela tem um prestígio muito grande, principalmente na área de serviços profissionais, no que diz respeito à segurança das aquisições, as escrituras, os documentos. Minhas filhas, Marisa e Cláudia, são exigentes nessa questão. Não adianta levar um negócio para vender lá que não esteja 100% organizado. Se eventualmente uma família
não está com a documentação, nós ajudamos ele e orientamos a regularizar. Mas só se vende uma mercadoria que nunca vai dar trabalho ao nosso cliente. Estamos fazendo 40 anos de fundação da Aguiar Vasconcelos. Mais ou menos depois disso veio a fundação da GV Construtora, né? E o modelo é esse, segurança para os clientes. Não fazer negócios mal feitos, não querer ganhar comissão só para ganhar comissão e deixar o cliente embarcar numa canoa furada. Não. Então, todos os nossos clientes, muitos deles escrevem cartas agradecendo o nosso trabalho. E nós guardamos todas lá. O sucesso é esse. E o senhor, com tanta experiência que tem em negócios, sempre lidou com uma equipe de colaboradores muito ampla e que é essencial para o serviço. Como motivar, como lidar com os profissionais que lhe acompanham? Primeiro, com muito respeito, né? Com muita consideração, como se eles fossem da família também. O Edivaldo Leonardo, meu filho, costuma promover encontros. Até na casa dele, ele chama para jantar os funcionários. Ele chama eventos da família, os funcionários vão. E olha que são os 40, né? Os 40 mais ou menos hoje, os 35, 40 ao todo. Então, não tem um funcionário, jamais, veja bem, e eu dizia isso no Tribunal do Trabalho. Dizia sempre, durante os anos que eu tive a gráfica, lá dos anos 60, 59, dos anos 60, de um para cá, durante todo o tempo que eu tenho imobiliária, a construtora, mais algumas empresas menores que nós temos, jamais nós respondemos uma ação na Justiça do Trabalho. Não é ganhar, não, nem responder. Nunca fomos chamados na Justiça do Trabalho para nada. Porque se o funcionário vai embora, a gente paga. Se a gente eventualmente demitir, que os funcionários, nós temos 30 anos, 40 lá. Nós temos funcionários que saíram agora aposentados, uns 3, 4 aposentados, com quase 40 anos. Nunca nós tivemos uma contenda judicial. Porque o direito é o direito, faça-se o direito, pague-se integralmente. Não vamos agora, faz o desconto, tirar do salário do trabalhador, querer que ele diminua porque ele precisa da quitação, que ele faça um acordo para receber menos, na nossa empresa não tem. E meus filhos fazem exatamente isso. Direito, paga. Doutor Geraldo, uma honra muito grande entrevistá-lo, recebê-lo aqui no portal Jurídico Viver Direito. O senhor que é um exemplo de cidadão, de pessoa de bem, de profissional. Muito obrigado por compartilhar dicas com quem está nos assistindo hoje. Agradeço, muito obrigado e fico feliz pelo seu sucesso também. E parabéns à sua mãe, inteligente, jornalista, que eu sempre admirei. E ela colaborou muito comigo. Uma parte do nosso sucesso tem uma pontinha do dedo dela. Em algum momento, ela falou bem de mim, o povo acreditou, e aí eu não creio. Muito obrigado. Obrigado.